pega a Bíblia, entra para o quarto e vai ler, e vai ler, e vai orar, e vai jejuar, até que o Espírito Santo comece a falar com ele, aleluia. Por que tem muita gente, irmãos, que não está se sentindo parte do reino de Deus? Porque não conhece o plano, não conhece o propósito. E o que é cultuar a Deus, gente? Cultuar a Deus é algo apenas possível por meio do Espírito Santo. E como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu tenho interesse pela palavra. Jesus libera uma palavra para os discípulos. Qual que é a palavra, irmãos? Qual que é a palavra que ele libera? Ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Jesus libera uma ordem. O que os discípulos tinham que fazer? Obedecer. Toda ordem é para ser obedecida. Se eu não obedeço a ordem, eu não experimento a promessa. Se eu deixar de obedecer a ordem, eu vou experimentar a promessa? Meu irmão, nós temos aqui, meu querido, um momento crucial na história da igreja primitiva. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva. Ano passado nós passamos o ano inteiro estudando qual livro? O livro de Atos. Ficamos o ano inteiro estudando o livro de Atos. Por quê? Porque se eu, enquanto cristão, isso é particular, amém? Se você, enquanto cristão, não se apaixonar pela igreja de Atos, meu irmão, minha irmã, você nunca experimentará o Espírito Santo de Deus. Você precisa se apaixonar pela igreja de Atos dos Apóstolos. A chave só vira quando eu tenho entendimento do plano de Deus na minha vida. Posso ouvir um amém? Enquanto eu não tenho entendimento do que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer fazer na minha vida, a chave não vira. Enquanto eu não me apaixono pela igreja de Atos dos Apóstolos, pela igreja primitiva, irmão, eu não entendo nada. Eu posso passar a minha vida inteira na igreja fazendo tudo que crente faz. Se eu não me apaixono pela igreja de Atos, irmãos, eu não descubro o que Jesus quer fazer por meio de mim. Eu preciso me apaixonar pela igreja de Atos. Alguém aqui tem interesse nisso? Eu preciso desenvolver essa paixão. Em qual sentido? Olhando para a igreja de Atos, eu preciso vê-la como algo que eu tenho que me aproximar para parecer com ela. Aleluia. Irmãos, mas todos entenderão isso? Não, e está tudo bem. Mas Deus tem um negócio secreto com aqueles que entendem, aleluia, com aqueles que se apaixonam pela igreja de Atos, irmão, por aqueles que entendem o sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu na cruz do Calvário, para o louvor da glória do Pai, e para que eu e você fôssemos o quê? Alcançados. Se eu não entendo aqui, irmãos, que tudo isso ficou registrado para que eu compreendesse o caráter do Filho de Deus, irmãos, eu não cresço espiritualmente, eu não me desenvolvo, irmãos, eu não frutifico, e irmãos, eu não gero filhos e filhas espirituais. E aí nós vamos encontrar um grande problema, porque se eu não me torno esse crente, eu estou aquém daquilo que Deus quer fazer por meio da minha vida no planeta Terra. Se eu não entendo isso, eu estou me conformando com o mundo, né, jovens? Eu estou me conformando com o planeta e estou me deixando moldar pelo sistema mundano. Diga assim: eu não posso me deixar moldar pelo sistema mundano. O Senhor Jesus, ele tinha tanto amor pelos discípulos. Tem alguém aqui que é discípulo, gente? Gente, ser discípulo é algo sobrenatural. Porque o discípulo tem a cara do seu mestre. O discípulo, ele fica parecendo com o seu mestre, aleluia. Meu irmão, é sobre isso. Eu e você precisamos fazer aquilo para o qual o Espírito Santo foi liberado sobre a nossa vida, foi liberado sobre a vida da igreja. E se eu não estou fazendo, é porque eu não estou entendendo o plano de Deus na vida da humanidade. Quantos dias, irmãos? Quantos dias após a ressurreição? Quantos dias? 40 dias. Olha o tanto que Jesus amava os discípulos. Ele podia ter ressuscitado e o quê? Podia. Mas o que ele faz? Ele ainda fica 40 dias com os discípulos. Para quê? O que o Senhor Jesus mais deu valor enquanto com os discípulos?
Em que, irmãos? Ensinamento da palavra. Ensino da palavra. Aqueles discípulos precisariam aprender. E Jesus dá uma ordem para eles: fiquem aonde? Até que do alto sejais revestidos de poder. Tempo precioso. Eu fico imaginando aqueles 40 dias. Você consegue pensar nisso? Em alguma vez já passou pela sua cabeça? Após a ressurreição, 40 dias ensinando os discípulos. Será que a gente entende isso, irmãos? Será que nós estamos entendendo isso ou não? Será que nós estamos todos sem atenção? Será que nós estamos todos voados, desapercebidos, desatentos, desligados, cheios de outras informações que não gerarão nada na nossa vida, não nos edificarão, não trarão crescimento? Mas veja aqui, Jesus quis ficar, o nosso Senhor Jesus, aleluia, quis ficar mais 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição, aleluia. Olha aqui, meu irmão, Jesus te ama tanto que ele enviou o Espírito Santo para que ele ficasse com você até no último dia, enquanto aqui você estivesse nesse mundo, aleluia. E é um entendimento refinado da palavra, que vem por meio de revelação. Enquanto nós não entendemos isso, nós não progredimos. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Precisamos entender que existe uma ordem sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Quem pode dizer amém? Existe uma ordem. Se você pensar rapidamente, você pode falar assim: mas que ordem passiva? Ficar em Jerusalém dá uma impressão que é para ficar o quê? Parado. Mas não é uma ordem passiva. Não é uma ordem passiva. Certamente os discípulos naquele período continuaram conectados com o conhecimento do Senhor. Tanto é verdade que o Senhor Jesus ainda fica com eles mais dias. Amém? Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus sabia que eles não podiam ficar o quê? Quem já deixou uma criança sozinha? Criança pode ficar sozinha? Criança pequena, tem criança média, tem criança grande. Tamanho não é documento. Com certeza o Senhor Jesus tinha filhos espirituais maiores do que ele. Quem está entendendo? E ele não deixou eles ficarem, porque se ficar sozinha fazia o quê? Vai colocar a cabeça onde? Vai esquecer rapidamente. Por que eu e você precisamos ter a mente de Cristo? Por quê? Para que a gente não se esqueça. Até que o crente desenvolva a mente de Cristo, ele se esquece com muita facilidade. Diga assim: eu não posso esquecer. Por isso eu preciso da mente de Cristo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Havia uma ordem para o cumprimento de uma promessa. Sem cumprir ordem não tem promessa. Se eu não aprendo a obedecer, eu fico impedindo que o Espírito Santo tenha mais liberdade na minha vida. Diga: Jesus mandou eles saírem pregando, gente, imediatamente? Jesus saiu, mandou, vai pregar, vai, pode ir. O Senhor Jesus fez isso? Não. Como que é obreiro, como que é líder e não conhece o plano de Deus, não conhece o negócio de Deus na terra? Mas é claro que não conhece. Uma pessoa que vive em busca apenas dos seus interesses, apenas na satisfação das suas vontades, nunca conhecerá a vontade do Senhor. Quem concorda? Por que o Senhor Jesus, então, meus irmãos, fica com os discípulos ainda todo esse período? Porque o Senhor Jesus sabia que eles ainda tinham muito em aprender.
O Senhor Jesus não os enviaria para pregar, porque eles ainda não estavam o quê? Prontos. Estavam prontos teoricamente. Tinham teoria. Já tinham participado da ceia com o Senhor. Viram ele, né, se entregar na cruz do Calvário, no Monte da Caveira. Viram tudo. Viram ele ministrar a última ceia. Eles estavam prontos, sim ou não? Mas o que eles ainda não tinham? Não possuíam? O poder de Deus. Errais por não conhecer o quê? O poder de Deus. E o que mais? Quem que lembra, irmãos? Quem que lembra? Sabe? Por isso que eles não foram imediatamente pregando. A instrução foi justamente essa: fiquem em Jerusalém. Eu te pergunto, irmão, você sabe receber instrução? Quem aqui sabe receber instrução? Não são todos que têm o dom para receber instrução. Cadê os pais aí? São todos os filhos que possuem a mesma facilidade para obedecer, pais? Não são todos que têm a facilidade para obedecer. Jesus estava primeiro trabalhando nesta área na vida deles, amém? Porque não era apenas uma sugestão, mas era uma ordem direta, para que eles se tornassem, irmãos, líderes, obreiros, apóstolos, pastores. Eles precisariam aprender a receber ordem. Você sabe receber ordem, irmão? Quem que sabe receber ordem? Moisés soube, irmãos, receber ordem? O que você acha? Moisés soube receber ordem? Abraão soube receber ordem? Qual ordem que Abraão recebeu, igreja? Qual ordem? Sai da sua terra, do meio da tua parentela. Abraão obedeceu? Sim. Quantos anos para a promessa se cumprir? Já parou para pensar nisso? Pense, releia. Amém? Noé recebeu instrução, igreja? Noé obedeceu precisamente as instruções para a construção da arca, igreja? Recebeu, obedeceu. A arca afundou. O que aconteceu? O que aconteceu? Flutuou. O que a gente aprende com Noé? Quem aprende a receber ordem, cumprir ordem, instrução, obedecer, não afunda. Não afunda. Quem não aprende ouvir, atender instrução, o barco afunda. Tem que aprender a ouvir. Jesus estava ensinando os discípulos a aprenderem o quê? Ouvir, porque dali para frente receberia o Espírito Santo. E olha aqui, igreja, não é só ter a presença do Espírito Santo, eu preciso aprender, ouvir o que o Espírito está falando. Por que muita gente está correndo atrás de revelação? Porque não aprendeu a ouvir a Deus. Aprender. Ouvir a Deus é fácil? Não é. Porque o que Deus quer de nós nem sempre vai de encontro aos nossos interesses. Por natureza, nós rejeitamos a voz de Deus. Porque quando Deus fala conosco, quem concorda comigo? Quando Deus chega a falar conosco, aleluia, Ele fala para o louvor da sua, porque Ele é soberano. E o que muitos estão querendo? Que Deus fale com eles, porque eles querem alguma coisa do próprio interesse. Voltemos para a palavra. O que Paulo ouvia do Senhor? O que Paulo experimentou no Senhor? Os interesses de Paulo entravam em harmonia com o interesse de Deus? A igreja de Corinto estava padecendo porque os interesses daqueles irmãos não iam de encontro, não entravam em harmonia com o interesse do Espírito Santo. E o que eles experimentavam? Cada dia eles iam afundando mais. Diga assim: eu não posso afundar em nome de Jesus. Não posso. Nós precisamos aprender com Noé, amém? Precisamos aprender com Abraão a obedecer instruções, a obedecer ordens, para que o Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida. Quem pode dizer aleluia? A ordem é de esperar. Espera.
espera que a promessa venha. Qual que era a promessa, gente? Eu vou enviar o meu Espírito. Quem tem o Espírito Santo é diferente, igreja. Aleluia. Aleluia. Paulo, né, gente? A igreja de Corinto, Paulo vai caçoar deles. Vocês já estão ricos, né? Vocês falam que vocês têm muito poder. Nossa, vocês é cheio de dom. Nossa, vocês estão ricos mesmo. Quando eu estiver aí, a gente vai, né, conferir isso. A igreja de Corinto não estava frutificando. Por quê? Porque não estava obedecendo. Aleluia. Nós precisamos de manifestação do poder de Deus. Aleluia. Batismo no Espírito Santo só vem com obediência. Repita assim comigo: batismo no Espírito Santo só vem com obediência. Eu preciso aprender a esperar. Mas aqui é esperar com paciência no Senhor para receber poder de Deus. Sem poder de Deus não vai. Sem poder de Deus não funciona. Amém? Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Eu preciso aprender a viver na dependência do Senhor. Aleluia! Dependência de Deus, irmãos. E olha aqui, meu querido, olha aqui para mim. Olha aqui, irmãos. Deixa eu falar bem baixinho aqui para você ouvir. Uma geração, irmãos. Segredo aqui, ó. Uma geração que vive à base da dependência emocional. Tem gente escravizado na dependência emocional. O crente precisa ser dependente de Deus, dependente do Espírito Santo. Amém? Mas o que tem de gente na dependência emocional? Você sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que não funcionam se alguém não ligar para elas no outro dia. Pessoas que não funcionam se alguém não falar delas no outro dia. Não lembrar delas no outro dia. Não falar que gostou da comida que fez. Não falar que gostou do presente que deu. Dependentes emocionais. Jesus cura, transforma dependentes emocionais em dependentes do Espírito Santo de Deus, independentes da graça. Não podemos perder a bênção por causa da ausência de ordem na nossa vida, por causa da ausência de obediência. Tem muita gente perdendo a bênção porque não obedece, porque é afoito, porque é ansioso, porque não ouve instrução, porque não sabe receber ordem. Nós não podemos desobedecer. Amém, igreja? Precisamos obedecer. Pare. Não é você quem vai mudar eles. Eles é que precisam querer mudar. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, por causa da nossa ansiedade, nós não deixamos Deus operar. Nós somos afoitos, precipitados. A Bíblia nos ensina a não sermos precipitados. Diga assim: eu não posso ser precipitado. Eu preciso ser paciente. Amém? Eu preciso dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você não precisa de pessoas, você precisa de Deus na sua vida. Eu falo isso com muito amor e carinho, porque sabe, irmãos, pastorear é algo muito sério. Tivesse dois aqui, eu estaria pregando a mesma mensagem, porque é o que Deus colocou no meu coração para trazer sobre a vida da igreja. Sabe, a igreja precisa romper pela fé. A igreja precisa se desprender dessas amarras que Satanás constrói. Sabe, essa dependência psicológica, sabe, essa mentira diabólica, esse joguinho do inferno. Nós precisamos crescer na presença de Deus. Nós precisamos gerar autoridade no nome de Jesus e rompermos com todas essas coisas que nos atrasam. Existem pessoas usadas por diabo, por demônios, para atrasar a minha vida e atrasar a sua vida. Nós precisamos, igreja, entender isso muito rápido. Quem concorda comigo? Sabe, irmãos, nós precisamos de libertação. Ah, pastor, mas eu sou crente. Não, somos crente e continuamos em transformação, continuamos em libertação. Cantamos isso aqui.
seremos restaurados, aleluia, seremos visitados pelo Espírito Santo, seremos guiados pelo Espírito Santo, o nosso corpo será revestido de poder, aleluia, amém, meus irmãos. É por causa da impaciência. Quantas vezes nós perdemos bênçãos, irmãos, perdemos por causa que não aprendemos a obedecer pequenas instruções. Era sobre isso que Jesus estava tratando com os discípulos, amém, aprender, receber instruções, aleluia, amém, meus queridos, por causa da nossa natureza ansiosa. Atos 1:6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha a impaciência dos discípulos, irmãos, eles eram ansiosos, eles já estavam preocupados com o quê? Se Deus já ia restaurar, restabelecer a eles o governo de Israel. Qual que é a resposta do Senhor Jesus? Versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber o quê? Os tempos ou as estações que o Pai, o quê? Estabeleceu pelo seu próprio. Olha aí a ansiedade dos discípulos. Nem haviam começado a servir ao Senhor, nem haviam começado a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, no cumprimento da pregação do Evangelho, e já queriam saber se o prêmio deles estava vindo. Precipitação. O trabalhador que no primeiro, do segundo, não sei se você conhece alguém, no terceiro dia, já está assim, que dia que cai o pagamento? A ordem é bem clara. O Senhor restaurará no tempo dele, aleluia. O tempo dele é perfeito, glória a Deus, meus irmãos. É Ele, o Senhor. Mas eu preciso entender sobre paciência, irmãos. Preciso entender sobre paciência. Nós somos o povo que não tem paciência para cultuar a Deus. Nós não aguentamos 2 horas de culto, irmãos. Sim ou não? Correção divina. Correção de Deus. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samarias, até aos confins da terra. É Deus quem estabelece o que Ele quer fazer. Quem pode dizer amém? Amém. É o poder dEle, aleluia. Sem poder de Deus, irmãos, nós não conseguimos obedecer. Nós precisamos de poder de Deus na nossa vida, aleluia. Sem o poder de Deus, irmãos, sabe, na dependência de pessoas, irmãos, a gente não funciona. Quem concorda comigo? Não funcionamos. A gente precisa do Espírito Santo, mas não apenas de uma coisa que nós pregamos ou falamos. Nós precisamos conviver com Ele de verdade, a ponto disso ficar bem claro na nossa vida, aleluia. Ficar evidente que sobre nós repousa o poder do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Os discípulos, eles haveriam de serem o quê? Capacitados. Para quê, gente? Para que eles se tornassem o quê? Pessoas comuns, mas com a capacidade de Deus em anunciar o quê? Anunciar a palavra. Ô, meus irmãos, o que é mais importante na minha vida e na sua vida, meu querido? O que é mais importante? Anunciarmos ao Senhor Jesus, amém, aleluia. Isso é o mais importante, irmãos. É o mais importante na sua vida. Anunciarmos o Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Isso é o mais importante, mas sem o poder de Deus, irmãos, nós não teremos essa capacidade. Qual capacidade, pastor Silvano? Olha aqui, de sermos pessoas, testemunhas eficazes, só com a ajuda do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Só com a ajuda dele para proclamarmos as boas novas com impacto de transformação, amém? Só com a ajuda dele, irmãos. Só com a ajuda do Senhor Jesus, aleluia. Sem mim nada podeis fazer, aleluia. O Senhor Jesus, ele partiria fisicamente, mas ele continuaria por meio do seu Espírito, aleluia. Uma intervenção angelical. Para onde que vocês estão olhando? Os anjos vão dizer, né? Para onde que vocês estão olhando? Para onde? Para onde que vocês estão olhando?
Versículo 10, olha aí: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, quer você queira, ou meu irmão, minha irmã, quer você queira ou não, estando você vivo naquele dia, os seus olhos verão. Amém? Tem alguém aqui que espera ainda isso? Alguém aqui nessa noite que espera a volta do Senhor Jesus? Quantos crentes não esperam isso mais, gente? Quantos crentes que não conhecem sobre a volta de Cristo? Quantos crentes que não sabem para qual finalidade existe a ceia do Senhor? Quantos crentes que não conhecem a palavra de Deus, irmãos? O que eu preciso então me preocupar, irmãos? Eu preciso me preocupar se os anjos que eu vejo, se os anjos que eu ouço, aleluia, estão chamando a minha atenção para Cristo Jesus, para o Filho de Deus. Que o mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar. Você está pronto, irmão? Para a gente encerrar, irmão? A grande maioria não está pronta, igreja. Se a gente não aprender através dos líderes que nós temos, não chegaremos a lugar nenhum. Os discípulos precisaram aprender com quem? Com quem, igreja? Com o Senhor Jesus. Eu te pergunto nessa noite, você aprende alguma coisa comigo? O que você aprende comigo? A igreja de Corinto aprendeu alguma coisa com Paulo, mesmo Paulo tendo ficado 18 meses, aliás? A igreja aprendeu, mas ela jogou no lixo. Precisamos nos perguntar: será que eu estou aprendendo alguma coisa? Será que eu estou aprendendo a obedecer instruções de Deus através daqueles que me pastoreiam? Essa é a primeira pergunta. Será que eu estou aprendendo a desenvolver paciência e esperar? O tempo do Senhor nem sempre coincide com o seu tempo. Precisamos aprender a confiar na soberania de Deus, aleluia! Esperar com fé no agir de quem, igreja? No agir de Deus. Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, aleluia. Espera em Deus, amém? Diga assim: eu devo esperar no Senhor, amém? O Senhor Jesus cumpriu a promessa dele no Pentecostes, aleluia, igreja. O mesmo Espírito Santo, irmãos, é o mesmo Espírito. O que os primeiros discípulos fizeram, irmãos, a igreja de Atos, você pode fazer também. Você crê nisso? Você crê? Você pode fazer também, irmãos. O mesmo Espírito Santo que capacitou os primeiros discípulos continua capacitando até agora, irmão. Até agora. Não mudou nada diante do Senhor, aleluia. Mas o que precisa acontecer então, meu irmão? Eu e você, a igreja de Deus, precisa se render à direção do Espírito, aleluia, e permitir que Ele nos revista de poder. Poder para quê, igreja? Poder para anunciarmos as boas novas do Evangelho, aleluia. Sobre isso, irmãos, não seja impaciente, amém? Amém, irmão? Não seja impaciente. Os discípulos foram, né? Senhor, o Senhor já vai entregar meu prêmio agora? Nem começou a correr, já quer o prêmio. Você conhece alguém assim? Os discípulos foram assim. Quando é que o Senhor vai restaurar o nosso reinado? Não. Pastor, como que eu evito essa falha na minha vida? Mantendo os meus olhos focados no Senhor. Aleluia. O cronograma é de Deus, amém? O plano de ação é do Espírito Santo, aleluia. A expectativa é dele, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A gente precisa entender isso com inteligência espiritual. Aprender a obedecer ao Senhor diligentemente, instruções de Deus, aleluia, para que possamos viver uma vida abençoada, entendendo que o Senhor não perde tempo, Ele faz as coisas na hora certa, mas não é para que eu ou você espere de uma maneira passiva, não, eu preciso estar em constante preparação, por meio da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? É Ele quem te capacita. Ele tem um propósito na sua vida, aleluia. Tem um plano na sua vida.
E uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos de caminhada cristã, mais de 30 anos, é que enquanto a gente não descobre isso, irmão, a gente vive uma vidinha religiosa muito rasa. Eu preciso entender a bondade de Deus na minha vida, o plano de Deus na minha vida. Amém? O objetivo dele é esse, que eu e você sejamos levantados como instrumentos de louvor. Aleluia. Instrumentos de adoração, é serviço. É isso que Deus quer fazer. Mas eu preciso te perguntar, você quer isso para a sua vida? Será que nós só queremos a bênção ou queremos o dono da bênção? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e pedisse ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Sabe? Não sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mas pedir ao Espírito Santo, me ajuda a aplicar isso na minha vida, para que eu viva de forma relevante nos meus dias, nos dias que o Senhor estabeleceu para mim. Quantos dias que você vai viver, quantos anos que você vai viver nessa terra? Já está tudo pré-determinado, já está tudo estabelecido, mas é o que você vai fazer com a sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar nisso.